Por muitas provações, por muitas coisas que, olhando para mim, muitos diziam: jamais Sandrinho será um pastor em Ponta de Areia. Mas o Deus dos milagres já soprou o nome de Sandrinho em alguns lugares do Brasil. Louvado seja Deus. Isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, ter nos usado para edificar igrejas, fundar igrejas. Glória a Jesus. Não foi eu que pedi, mas foi o Senhor que escolheu. Tentei fugir, tentei correr, mas o Senhor me pegou e eu não me arrependo de Ele ter me pegado e me colocado na sua obra. Aleluia, porque se eu estivesse no mundo, de repente eu estaria morto, estaria lá no inferno aguardando a ressurreição para ser lançado no lago de fogo. Por isso, toma posse dessa palavra que foi pregado, porque nós temos controle de tudo. Ainda que você vá para a prisão, mas Deus está lá com você. Se você tem parente na prisão, ora por ele, porque o Senhor vai lá e vai libertar. Glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus possa recompensar nossa irmã. E os adolescentes, os jovens daqui da Fogo no Altar possam mais conhecer a este Deus, a profundidade de Deus e fazer prova com Deus. Louvado, talvez você ache que Deus não vai falar com você porque você ainda é jovem, mas Deus já falava com José ainda jovem, Deus falava com Samuel ainda jovem, Deus falava com Jeremias ainda sendo criança. Deus requer de você, faça a prova com Ele. Louvado seja Deus e seja uma bênção na casa de Deus. Livras das hostes do inimigo lá fora, da sensualidade do inimigo lá fora, e se santifica na presença do Senhor para que você seja uma bênção na casa do Senhor, o nosso Deus. O que resta agora é ficar no livro de Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos ler do versículo, o versículo 23, que nos conta sobre a história de José, né? José do Egito, né? Aquele jovem que servia ao Senhor, né? Aquele jovem fiel a Deus. Gênesis 39, do versículo 1 ao versículo 23. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória. Vou ler e vocês acompanhem na Bíblia de vocês. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José descer perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre
campo. Potifar tudo que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para que deitasse com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as suas vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. E conservou ela junto a si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, e como se lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, ó Altíssimo. Bem sei, Pai, que estás neste lugar. Bem sei que a tua presença aqui é forte e maravilhosa, Pai. Meu Deus, a tua palavra foi lida, Pai. A tua palavra que é poderosa, Senhor. A tua palavra que é poderosa para transformar. A tua palavra, meu Deus, que é poderosa para agir no coração do homem. Meu Deus, que neste momento o teu Espírito Santo tome posse da minha vida, Pai, para que somente o Senhor possa falar. Que carne, meu Deus, o falar do homem, o falar da carne, o falar humano, e que nesta noite somente o teu Espírito fale, meu Deus, aos corações do teu povo, Pai, ao coração da tua igreja, Pai, como falaste ao meu coração. Aleluia. Oh, Pai, tu sabes, meu Deus, que sou pecadora, cheia de defeitos, mas grande é o Senhor na minha vida, Pai. Toma-me, meu Deus, neste momento, e fale, meu Deus, para honra e glória do nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, para que possamos sair daqui cheios da tua presença, para que possamos sair daqui cheios da tua glória, Pai. Aleluia. Porque o Senhor nos trouxe nesta noite para nos tratar. Aleluia. Porque a tua palavra é a espada que corta, meu Pai, até a divisão da alma e da medula, Pai. E o Senhor, meu Deus, Pai, vai falar conosco nesta noite para honra e glória do teu nome. Fique à vontade, Pai, porque o culto é para o Senhor. Sou tua serva, Pai, uma humilde serva na tua presença. Sou um vaso de barro em tuas mãos, mas tu és o meu
Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluias. Nesse texto, irmãos, nós vemos a história de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Que coisa terrível. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo ao Egito. E aí se pode imaginar, José poderia ter ficado revoltado, José poderia ter ficado chateado com Deus, porque ele era fiel ao Senhor. E ele poderia dizer: como é que eu vou continuar fiel se essas coisas estão acontecendo comigo? Mas o trato de José, o compromisso de José era com Deus. Aleluia! O tratamento de José era com Deus. Não importa o que acontecesse com a vida dele, porque ele era fiel ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que José ali no Egito se tornou mordomo de Potifar, um dos oficiais do rei. Ele foi ter que trabalhar ali como mordomo e estava responsável por tudo na casa de Potifar, porque Potifar era esperto. Ele percebeu logo de imediato que existia algo diferente em José. Ele percebeu que existia alguma coisa diferente, porque tudo que José colocava as mãos prosperava, porque o Senhor era com José. Um jovem ainda, um jovem, um adolescente, passando por toda aquela situação, né? E ele estava ali, permanecia fiel, apesar de que ele estava ali numa posição de escravo, né? De mordomo, mas a fidelidade a Deus falava acima de tudo na vida dele. E ele permanecia fiel, não esquecia de meditar na palavra do Senhor, não esquecia de orar, buscava a presença do Senhor. E a presença de Deus na vida de José era forte. Todo mundo percebia, naquela casa todo mundo sabia que ele era um servo de Deus, o jovem hebreu que estava ali como escravo, mas havia algo diferente na vida dele. A palavra do Senhor nos diz que nós somos luz, e onde nós formos nós vamos brilhar. Aleluia! O Senhor nos chamou para brilhar. Não adianta se esconder. Aonde nós formos todo mundo vai perceber. Ali é uma serva de Deus, ali é um servo de Deus, ali é um adolescente do Senhor, é um jovem do Senhor. Como permanecer fiel nesse mundo de treva, nesse mundo tão terrível que a Bíblia nos fala? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas aqui no mundo está um povo de Deus, um povo santo, separado e lavado no sangue do Cordeiro. E nós precisamos fazer a diferença, meus irmãos, aonde nós formos. Nós precisamos fazer diferente, porque a gente é diferente. Ali na casa, José enfrentou uma tentação tremenda. A esposa de Potifar queria se deitar com ele, queria ter relações sexuais com ele. Mas José sabia que não podia fazer aquilo. Ela era uma mulher casada com o seu Senhor. E acima de tudo, José sabia que se ele se deitasse com aquela mulher, ele estaria pecando contra o seu Deus. Ele estaria pecando contra Deus. E José não queria fazer isso. Mas a palavra de Deus nos diz que aquela mulher insistia. Porque muitas vezes, irmãos, na maioria das vezes, Satanás vem com as tentações sobre nós, mas ele não desiste, não. Ele continua insistindo. Ele joga de um lado, ele joga do outro, tentando pegar o crente desprevenido, tentando pegar um adolescente desprevenido, tentando pegar um jovem desprevenido. O inimigo não desiste. Ele quer nos fazer cair, ele quer nos fazer pecar contra Deus. Mas quando é um jovem fiel, quando é um adolescente fiel, quando é um crente fiel, nós colocamos a nossa boca no chão, nosso joelho no chão e clamamos por proteção e por ajuda. E o Senhor vem nos ajudar, porque Ele é Deus tremendo, Ele é Deus maravilhoso. Ele não queria pecar contra Deus. José sabia que se fizesse aquilo, estaria desagradando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que José resistiu à tentação. Aquela mulher não deixava ele em paz. Quando ele chegava lá para trabalhar, ela ficava de olho nele, se insinuando para ele com sensualidade, talvez colocando uma roupa sensual, falando coisas no ouvido de José para fazer o pecar contra o Senhor. Mas José estava ali em espírito de oração,
A Bíblia nos fala que José era formoso, ele era um homem bonito, ele era um jovem bonito, e aquilo chamou a atenção da mulher de Potifar. Mas José era fiel ao Senhor, ele não queria pecar contra Deus. Irmãos, uma coisa que nós precisamos preservar é a nossa comunhão com o Senhor e a nossa consciência tranquila diante dele, para que quando você e eu colocar nossa cabeça no travesseiro à noite, nós possamos dormir em paz, porque sabemos que estamos em paz com Deus e com os nossos irmãos. O Senhor nos chamou para vivermos em santidade. Nós somos santos, somos separados por Deus para viver em santidade, para viver de acordo com a vontade do Senhor. E como é que um jovem, um adolescente, como é que nós vamos, irmãos, resistir à tentação? É nos enchendo da presença de Deus, é nos enchendo da palavra de Deus, é buscando comunhão com os altos céus, aleluia, é estando em conexão com o nosso Deus. É dessa forma que eu e você vamos vencer ao inimigo. E a palavra do Senhor nos diz: José não via vantagem em pecar contra Deus, pelo contrário, ele sabia, se pecasse, teria que sofrer as consequências. José preferiu perder com honra do que ceder à tentação. Ele resistiu, ele falou: não vou pecar contra o Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou permanecer fiel. Uma coisa que a palavra do Senhor nos fala e nós devemos considerar: nunca vem tentação sobre você e sobre eu que a gente não possa vencer pelo poder do Senhor. Ele jamais vai permitir uma tentação que você não possa resistir. Mas sabe por que é que a gente cai? É porque a gente não ora e não vigia, porque o nosso Deus é fiel para nos livrar. Os pratos do inimigo estão aí, as ofertas do inimigo estão aí para o jovem cristão. É a internet, é a sexualidade, é tanta coisa aí para querer fazer o crente cair, para querer fazer o jovem cair. Hoje em dia, ainda hoje nós temos que pregar a palavra de Deus e falar sobre a santidade, sobre a pureza de coração, a pureza de pensamento. Jovens cristãos, tomem cuidado. Tomemos cuidado, irmãos, porque o inimigo está aí, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Aleluia! Ele não nos deixa só. Aleluia, glória a Deus. O inimigo nos odeia, porque ele sabe que quando nós permanecemos fiel, seremos recompensados pelo Senhor. E o Senhor Jesus será glorificado em nossas vidas, aleluias. Todos nós somos confrontados todos os dias, somos tentados a fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Todos nós somos tentados, irmão, todos os dias. Todos nós, ninguém está isento de tentação. Vem tentação de todos os lados. Vem tentação de todos os lados. O inimigo nos querendo fazer tropeçar, querendo nos fazer cair. Jovem lá na sua escola, permaneça fiel. Irmãos lá no seu trabalho, permaneça fiel. Na sua casa, permaneça fiel. Em todo lugar, permaneça fiel. Vale a pena ser fiel. Aleluia! Porque Deus há de nos recompensar. E acima de tudo, o nome de Jesus Cristo será glorificado em nossas vidas. E hoje não é diferente, irmãos. O Deus que nós servimos é o mesmo lá no passado. Ele é um Deus santo, que habita em santidade inacessível. Ele não suporta pecado. Deus não tem nenhuma comunhão com o pecado. Se eu quiser viver uma vida de comunhão com Deus, se você quiser viver uma vida de comunhão com Deus, fuja do pecado. Fuja do pecado, para que a gente possa agradar ao Senhor. A Bíblia nos adverte: fugir da prostituição, fuja do pecado. José enfrentou um teste de caráter. José é um exemplo de alguém que escolheu a obediência a Deus em vez do prazer momentâneo. Ele escolheu ser fiel a Deus do que passar alguns momentos de prazer com aquela mulher, porque se ele fizesse isso, irmão, o Senhor estaria desagradando dele. O Senhor ficaria triste com José. E José permaneceu fiel. E muitas vezes, meus irmãos, hoje nós vemos pessoas passando por dificuldade, por problema, e começam a murmurar: por que está acontecendo isso comigo? Eu jejum, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que está acontecendo isso? Nós temos que ser provados para ser aprovados por Deus. Aleluia! Estamos neste mundo, irmãos, e precisamos ser provados para ser
abençoados por Ele. Por isso precisamos permanecer fiel, olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. José não apenas recusou verbalmente, mas também fugiu da presença daquela mulher. Ele disse: não vou me deitar com você, porque isso é errado. O meu Deus condena isso. Eu não posso viver uma vida de prostituição. Eu não posso viver uma vida de impureza. E José não só disse não, mas ele fugiu daquela mulher. Fugir da tentação, diz a palavra do Senhor, lá no livro de 1 Coríntios 6,18. O apóstolo Paulo nos diz: fuja da imoralidade sexual. Fuja do pecado, irmão. Fujamos do pecado. Fujamos das coisas erradas. Não adianta querer enfrentar o pecado. Todo mundo que brincou com o pecado se deu mal. Não podemos brincar com o pecado, irmão. Nós precisamos viver uma vida santa, uma vida que glorifique o nome de Jesus. Jovens, adolescentes, permaneçam fiéis, mesmo que vocês sejam humilhados, mesmo que vocês sejam zombados, né? Mesmo que seja chamado disso, daquilo, permaneça fiel ao Senhor e diga: sou fiel ao meu Deus, eu sou um crente. Aleluia! Eu sou um crente, eu sou diferente. Eu sou diferente no namoro, aleluia. Eu sou diferente nos meus relacionamentos, porque Deus está na minha vida e Ele merece ser engrandecido e Ele merece ser adorado. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, aleluia. Glórias a Deus. A fidelidade a Deus tem um preço. José foi acusado injustamente, mas não cedeu à tentação. Ele preferiu ser acusado injustamente, mas ele não cedeu à tentação. E uma coisa que a gente pode analisar, irmãos: Potifar prendeu José, mas no fundo ele não achava que José tinha feito aquilo, porque ele poderia ter mandado José para uma cadeia pior. Mas José foi mandado para uma cadeia onde ficavam os presos lá no palácio. E a Bíblia diz que quando José entrou, o ambiente mudou. Aleluia! O carcereiro olhou para José e falou: esse daí é diferente, tem alguma coisa diferente com ele. E pediu para José comandar tudo ali. É assim que acontece com o crente. Aonde a gente chega, o Senhor comanda. Aleluia! Aonde a gente chega, o nome de Jesus é glorificado. O crente tem que ser assim. Aonde você chegar, aonde eu chegar, as pessoas têm que notar a minha presença e a sua, porque a presença de Deus está em nós. Aleluia. Não adianta, irmãos, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós somos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Senhor nos chamou, Ele nos escolheu. Ele nos diz a sua palavra: não foram vocês que me escolheram, não. Eu escolhi vocês para que deem frutos. Para que deem frutos. Então o Senhor nos escolheu para darmos fruto. Então nós precisamos permanecer fiel, orando, jejuando, lendo a palavra, testemunhando do Senhor, vivendo uma vida íntegra, uma vida de santidade, uma vida de pureza. Lá no o seu vizinho precisa perceber quem você é. Aleluia. No seu trabalho as pessoas têm que perceber quem você é. Mulher de oração, homem de oração, jovem santo, santificado pela palavra de Deus, jovem que faz a diferença, jovem que não faz o que o mundo está fazendo, jovem que não mente, que não responde os pais, que não vive falando palavrão, jovem santo na presença do Senhor, jovens que louvam a Deus, que adoram ao Senhor, porque vale a pena, irmãos, servir esse Deus tão maravilhoso, esse Deus fiel, que tem nos abençoado, que tem nos ajudado. Quantas lutas nós temos passado, quantas tentações nós temos passado, mas permanecemos fiéis. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a vencer as tentações. No final, José foi exaltado por Deus, recebeu a recompensa por ter sido fiel. E no final também, você e eu, nós vamos receber a recompensa, a coroa de glória lá no céu, por sermos fiéis, por permanecermos fiéis ao nosso Deus, porque vale a pena. É tão bom, irmão, servir a Deus, é tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom nos alegrar na presença do nosso Deus, é tão bom pegar a palavra de Deus e meditar e comer essa palavra para que ela entre no coração e que possamos
vamos viver segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, porque o Senhor nos chamou para vivermos uma vida santa. José poderia ter se revoltado, né? Ah, meus irmãos me traíram, então não vou mais ser fiel a Deus, não vou viver a vida de qualquer jeito, vou me envolver no mundo. Mas José não guardou mágoa. Ele sofreu por aquilo que os irmãos tinham feito por ele. Mas José sabia que Deus estava no controle. E quando Deus está no controle, irmãos, Ele sabe o que Ele faz. Mesmo que a gente não entenda, quando Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo. Nós aqui muitas vezes não entendemos, mas vamos deixar nas mãos dele porque Ele cuida. Vamos deixar o Senhor agir porque Ele age. Mas vamos permanecer fiéis na palavra, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder do alto, cheios da autoridade de Deus, para repreender a Satanás. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, adolescente, resista o jovem, resista a igreja de Jesus, resista Satanás e ele há de fugir, porque Jesus Cristo nos deu a autoridade quando Ele nos falou: eis que nos dou autoridade sobre todo o poder do mal. Vamos repreender em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento para que possamos, quando possamos perceber a tentação, vamos pedir ao Senhor: Pai, tenha misericórdia, me ajude a vencer, Pai. Guarde a minha língua, guarde os meus pensamentos, tenha misericórdia, me ajude a falar com sabedoria, Pai. Me ajude a falar com sabedoria. A palavra de Deus diz que nós devemos falar com sabedoria, que as palavras de nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Vamos permanecer fiéis, irmãos. Vamos permanecer fiéis, porque vale a pena. Vale a pena. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você permanecer fiel, você será abençoado. Se eu permanecer fiel, eu serei abençoado. Haverá prosperidade na sua vida, haverá prosperidade na sua casa, e não faltará a presença do Senhor na sua vida, porque fiel é o Senhor para nos ajudar, fiel é o Senhor para nos fortalecer. Oh glória! Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada adolescente, e que essa igreja floresça para a glória do nome de Jesus. Que essa igreja continue cheia do Espírito Santo e que Deus continue a agir aqui para a glória do nome de Jesus. Convido os irmãos a ficar de pé, vou orar, pedir ao Senhor para abençoar as suas vidas. Senhor meu Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai. A tua palavra foi falada, Pai. Aquilo que tu falaste ao meu coração, meu Deus. Que a tua igreja, meu Deus, cada dia mais vive em santidade, em pureza de vida, Pai, em pureza de caráter, meu Deus, porque o Senhor nos chamou para vivermos em santidade. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida diferente, Pai. Mesmo que nós sejamos prejudicados, mas nos ajude a permanecer fiel. Espírito de Deus, tome posse dessa igreja. Espírito Santo, tome posse de cada vida agora, Pai. Vai restaurando, meu Deus, as vidas. Vai restaurando, meu Deus. Vai revestindo o teu servo de poder e autoridade. Aleluia, glória a Deus. Manda um renovo sobre esta igreja, Pai. Manda um renovo sobre as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, para que possamos permanecer fiéis. E que o Senhor seja sempre, meu Pai, engrandecido em nossas vidas. Nos enche cada dia mais da tua presença, Pai, e nos fortaleça no poder do teu Espírito Santo. Aleluia. Continue, meu Deus, nos abençoando. Continue nos instruindo. Continue, meu Deus, nos dando vitória sobre o pecado, nos dando vitória sobre a carne. Continue glorificando o nome de Jesus Cristo em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que tu falou aos nossos corações. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Muito obrigado pela tua presença maravilhosa, Pai. Continue conosco. Continue nos abençoando. Continue nos revestindo de poder e autoridade. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Tu és maravilhoso, Pai. E é bom demais te servir, Pai. É bom demais estar na tua presença. É bom demais
o teu nome. Muito obrigada por tudo. Que possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.